bora ligar um motor que move o coração do Brasil, mas que, olha, muita gente nem sabe que está funcionando. Hoje a gente vai fundo na RAID-DF, a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Quando a gente pensa em Brasília, o que vem à cabeça? Política, Congresso, Planalto, certo? Mas, e se o verdadeiro motor que faz a capital pulsar não estiver só nos palácios, mas espalhado por uma área gigantesca ao redor dela? Pois é, a resposta é essa região toda interligada, o motor que pulsa com gente, com economia e com recursos naturais que são vitais para o país inteiro. É essa engrenagem complexa que a gente vai começar a desmontar agora. Ok, então para começar, que raios é essa tal de RAID-DF? De onde veio essa sigla e para que ela serve afinal? Olha só, a RAID-DF nasceu lá em 1998. Imagina o cenário da época. Brasília crescendo para todo lado e as cidades vizinhas também, só que era cada um por si, uma bagunça. A RAID veio para ser tipo uma supercola, sabe? Para juntar o Distrito Federal com os vizinhos de Goiás e Minas Gerais e obrigar todo mundo a planejar junto o transporte, a saúde, o saneamento. A ideia é essa, crescer de forma mais inteligente e diminuir as desigualdades. E não estão falando de uma área pequena não, é o Distrito Federal inteiro, mais 33 cidades de Goiás e ainda uma de Minas Gerais, Unai. É uma verdadeira colcha de retalhos administrativa. Pensa no desafio que é colocar 3 governos diferentes para conversar e tomar decisões em conjunto. É complicado. Bom, já entendemos o quê. Agora vamos ver o quem. Quem são as pessoas que fazem esse motor todo girar? Porque no fim das contas é a população que é o coração pulsante da RAID-DF. E que coração, hein? Se liga nesse número. 5,3 milhões de habitantes. Isso de acordo com as estimativas mais recentes do IBGE. Para ter uma noção, é mais gente do que a população inteira da Noruega, morando numa das áreas metropolitanas que mais crescem no Brasil. Mas o mais interessante nem é só o número total, e sim como essa galera toda está distribuída. Dá uma olhada. A maior parte, cerca de 3 milhões e 100 mil pessoas, vive no Distrito Federal. O resto, 2 milhões e 200 mil, está espalhado pelos municípios do entorno. Isso já mostra de cara uma dinâmica de um núcleo e sua periferia. E essa dinâmica cria aquele fenômeno bem conhecido das cidades dormitório. É um monte de gente que mora no entorno, mas cuja vida acontece em Brasília, seja o trabalho ou o estudo. Isso gera um movimento pendular, um verdadeiro mar de gente indo para o DF de manhã e voltando à noite, todo santo dia. A pressão que isso coloca no transporte e nas estradas é absurda. Mas a importância da rede vai muito, muito além das pessoas. A região tem um papel que pouca gente conhece, mas que é simplesmente vital para o país inteiro. Ela é, literalmente, o berço das águas do Brasil. Funciona assim. A RAID fica bem lá no alto do Planalto Central, numa área que os geógrafos chamam de divisor de águas. Pensa que é como se fosse o topo de um telhado gigante. A chuva que cai ali não fica parada, ela escorre para lados diferentes, dando origem a alguns dos rios mais importantes do país. E não são rios quaisquer, não. A gente está falando de água que vai alimentar 3 gigantes: as bacias do Tocantins-Araguaia, do São Francisco e do Paraná. Basicamente, a RAID-DF funciona como a grande caixa d'água do Brasil. E quem é o grande herói por trás dessa riqueza toda de água? O nosso Cerrado. Ele não é só um hotspot de biodiversidade reconhecido mundialmente. Ele funciona como uma esponja gigante que absorve a água da chuva e vai recarregando os aquíferos imensos que ficam lá no subsolo, como o Urucuia. A própria água que abastece o DF, que vem do Rio Descoberto, depende totalmente da saúde do Cerrado. Ok, já vimos o lado humano e o lado ambiental. Agora, vamos falar de grana? Porque a RAID-DF não é só um centro político e uma caixa d'água. Ela também é uma potência no agronegócio. E aqui tem uma coisa bem curiosa. É como se existissem 2 agriculturas completamente diferentes vivendo lado a lado. Dentro do Distrito Federal, o foco é o chamado Cinturão Verde, produção de hortaliças, flores, coisas para abastecer a capital. Agora, quando a gente vai para o entorno, em Goiás e Minas, aí o jogo é outro. É o agronegócio pesado, de exportação, com lavouras gigantescas de soja, milho e feijão. Só para dar uns exemplos concretos, cidades como Cristalina e Lusiânia, em Goiás, são polos de altíssima tecnologia agrícola. Unai, lá em Minas, não é chamada de capital do feijão à toa. E se a gente for para Formosa ou Planaltina de Goiás, o forte é a pecuária e os grãos. Ou seja, cada cantinho ali tem sua vocação. E é aqui que a gente chega no grande dilema da RAID-DF.
Como é que esse motorzão de crescimento continua funcionando sem destruir a sua própria fonte de energia, que é justamente o meio ambiente? Porque de um lado do ringue, a gente tem a força bruta do crescimento. A produção de grãos é massiva, a pecuária é fortíssima, a população não para de crescer e as cidades continuam se expandindo sobre o território. Só que do outro lado do ringue vem a conta, e ela é alta. A gente vê erosão do solo, contaminação da água por causa dos insumos agrícolas, o desmatamento do cerrado e, claro, uma pressão cada vez maior sobre a água, que a gente acabou de ver, que é o bem mais precioso da região. Fica bem claro, então, que o futuro da RAID-DF está numa encruzilhada. A única saída parece ser uma gestão que consiga de verdade equilibrar os pratos dessa balança: o crescimento da economia, o bem-estar da população e a proteção do meio ambiente. Um equilíbrio super difícil, mas absolutamente essencial. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica no ar para reflexão. Com toda essa complexidade e todo esse potencial enorme, será que a IDDF vai conseguir superar esses desafios gigantescos e se tornar um exemplo, um modelo de desenvolvimento sustentável para o resto do Brasil? É uma ótima pergunta, e a resposta para ela está sendo escrita neste exato momento.